Fala também de Marcos Leonardo, que história é essa de que ele pode pintar como reforço do Corinthians? Últimas do mercado, bastidores, finanças, rescisões gigantescas e extremamente caras, ligadas a Júlio Casares no São Paulo. Como tem sido usada a grana pelo São Paulo, que vem da Superbet e era até o ano passado destinada ao pagamento do salário do Oscar, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que o presidente Jair Massis tem sofrido para se livrar de uma estrutura montada por Júlio Casares. Assim que assumiu a presidência, o Massis já dispensou uma série de pessoas muito próximas ao Júlio. Foram demitidos, por exemplo, Márcio Carlomagno, que era o CEO do clube, rescisão que custou R$600 mil. O assessor do Márcio, Moisés Assayag, vai ter direito a uma multa de R$1.300.000. Outros diretores também já caíram, o Dedé no Social, o José Eduardo Martins, na frente da diretoria de comunicação. Importante registrar que o presidente tentou fazer alguns outros movimentos, mas foi aconselhado a desistir porque multas dos contratos de assessores e diretores chegariam a até R$50 milhões. Por mais incrível que possa parecer, o número é assustador. De qualquer forma, com as primeiras dispensas, o São Paulo já economiza até o fim da temporada cerca de R$4 milhões em salários. Quero contar ainda que a política do São Paulo segue efervescente, porque Douglas Schwartzman, que precisou se afastar do cargo de diretor das categorias de base, decidiu pedir a exclusão de Vinícius Pinotti e de Fábio Maris do quadro de conselheiros do São Paulo. Ele alega que a dupla comprou áudios pagando R$400 mil para divulgar e vazar aquela história do camarote que obrigou ele e a Mara Casares a se afastarem do clube. E essa decisão, esse episódio de comprar áudios fez muito mal à imagem institucional do São Paulo. O presidente da Comissão de Ética do Tricolor aceitou o pedido do Douglas Schwartzman e marcou uma audiência, 2 de março, quando o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti terão de se defender para não correrem o risco de serem expulsos do quadro de conselheiros. Importante registrar que o Pinotti está sendo trabalhado para virar presidente do Tricolor a partir de janeiro de 2027. Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia R$2.300.000 mensais, sendo R$1.200.000 pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse R$1.200.000 que eram pagos pela Superbet ao Oscar foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo.
O Tricolor pode usar esses 14 milhões e 400 mil ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Harry Macis. Ainda não há uma decisão tomada e diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. O Cauli chegou, foi apresentado, é o quinto reforço que chega sem custos para a temporada. O São Paulo está atento ao mercado, de olho em oportunidades, mas sempre seguindo aquela regra de só contratar jogadores a custo zero e que não tenham salários exorbitantes. Só para completar o noticiário tricolor, contar que a comissão de ética formada no São Paulo fará audiência com Douglas Schwartzman e Mara Casares no dia 23 de fevereiro, ainda sobre aquele escândalo envolvendo a exploração de um camarote. Quero falar agora sobre uma das notícias mais inusitadas do mercado da bola no futebol brasileiro. Jesse Lingard, jogador histórico do Manchester United, esteve com a camisa da seleção da Inglaterra em Copa do Mundo, a de 2018, é apontado como possível reforço do Remo, que voltou à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 temporadas. O Lingard está desempregado desde que deixou o FC Seul da Coreia do Sul, onde esteve nos últimos 2 anos, por lá 47 jogos e 19 gols. Lingard chegou a jogar 385 partidas pelo Manchester United, colecionando 77 gols. Ainda esteve por Leicester, Nottingham Forest, West Ham, entre outros. Momento de queda na carreira, 33 anos de idade, mas seria certamente uma atração no futebol brasileiro. Estou curioso para ver como é que essa história termina. Gostaria que você opinasse se Jesse Lingard caberia no seu time do coração. Só mais uma curiosidade. Com a camisa da seleção holandesa, ele somou 32 partidas e 6 gols marcados. Quero falar agora sobre mais um ato de racismo contra Vinícius Júnior. Vini que marcou um golaço na vitória do Real Madrid por 1-0 contra o Benfica em Portugal, o jogo de ida dos playoffs. É aquela fase anterior ao mata-mata da Champions. Na partida de ida, Real Madrid e Benfica empatavam em Portugal quando o Vini recebeu a bola na esquerda, trouxe para dentro e acertou um chutaço, marcando o gol da vitória do Real Madrid, que joga por um empate na partida de volta em casa. Na comemoração do gol, o Vini bailou em frente à bandeira de escanteio, que tem a bandeira do Benfica. Importante registrar que o Vini não encosta na bandeira, nem faz qualquer ato de ou simula que encostaria. Reação dos jogadores do Benfica não foi legal, eles começaram a protestar, entre eles Prestiani, meio atacante argentino que colocou a camisa na frente da boca e, segundo Vinícius Júnior, Mbappé e outros, chamou o Vinícius Júnior de macaco por 5 vezes. Reação do Vinícius Júnior foi forte, ele comunicou ao árbitro que fez a sinalização de racismo. O Vinícius Júnior acabou indo para o banco de reservas e até cogitando a possibilidade de não voltar mais para o campo. No final das contas, a partida foi reiniciada. Não sabemos se o Prestiani vai levar alguma punição. E a UEFA, mais uma vez, parece querer passar pano. O pessoal da UEFA teve a coragem de nem premiar o Vinícius Júnior como o melhor em campo, apesar do golaço que decidiu a vitória. O melhor em campo para a UEFA foi o Tchouaméni. Confesso que essas coisas são de difícil compreensão. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Só para completar sobre a UEFA Champions League, nessa terça-feira tivemos a vitória do Galatasaray por 5-2 contra a Juventus, a vitória do Dortmund por 2-0 contra a Atalanta e a vitória do PSG fora de casa contra o Mônaco, 3-2 de virada com grande atuação de Doué. Felipe Coutinho pediu para rescindir seu contrato no Vasco. Informação trazida pelo Flávio Dias nas últimas horas. Rolou uma reunião nessa terça-feira entre representantes do Vasco, Felipe Coutinho e seus empresários. A ideia era colocar panos quentes e fazer com que o Coutinho voltasse a se animar. Ficou muito ruim a situação depois da vitória nos pênaltis contra o Volta Redonda, em que o Coutinho é substituído no intervalo e nem volta para o banco de reservas para acompanhar o segundo tempo ou a disputa de pênaltis. Coutinho pouco falou nessa reunião com dirigentes vascaínos e mais à noite fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Vasco sua intenção de rescindir o contrato. Notícia que caiu como uma bomba entre dirigentes cruzmaltinos e em especial entre torcedores. Coutinho, que ganha R$1,5 milhão por mês,
disparado o maior salário do elenco vascaíno, mas que aos pouquinhos vinha evoluindo e se livrando das lesões. Na temporada passada, por exemplo, foram 56 partidas, recorde de jogos com a camisa de um clube de futebol desde que se tornou profissional. Na atual temporada, 7 jogos, 3 gols e mais uma assistência. A grande pergunta é, por que o Coutinho está pedindo a rescisão do seu contrato? Já houve quem dissesse que ele pode ir para o Grêmio. Na manhã dessa quarta-feira, conversei com um dirigente gremista que assegurou que não existe nenhum interesse tricolor. Posso garantir que o LA Galaxy dos Estados Unidos tem a intenção de contratar o Coutinho, que também pode estar na mira de clubes da Arábia Saudita, embora por lá a janela de inscrições esteja fechada. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e lamentar, porque o Coutinho, apesar de caro, era a reserva de qualidade que o Vasco tinha desde que voltou do futebol europeu. Hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino. Em Bragança Paulista não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbis na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais, garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas. Também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Assis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com Morumbis? Marlima, boa noite, Nicole. Vamos, tricolor paulista. Falar rapidinho sobre o São Paulo. Depois, obviamente, vocês vão mandando perguntas. Vou trazendo mais esclarecimentos. O São Paulo, se passar para a semifinal do Paulista e jogar em casa, o São Paulo não terá a oportunidade de jogar no Morumbi. O estádio vai estar cedido para os shows do AC/DC, que é uma banda, inclusive, que o Rogério Ceni é apaixonado. Quando o Rogério era o goleiro do São Paulo, vocês vão lembrar, o São Paulo entrava em campo ao som de Hells Bells, que é uma música do AC/DC. Diante desse cenário, São Paulo está buscando alternativa. O São Paulo nem tem a convicção de que passa de fase, e também de que vai passar de fase e vai ter campanha melhor do que o adversário para jogar a semifinal em casa. Mas o São Paulo precisa ser precavido e está estudando alternativas. Hoje, a maior possibilidade seria de jogar no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Fala, advogado do Casares, que papelão, hein, palmeirense? Pronto, agora virei palmeirense. Tá bom, não tem problema. Tem notícia sobre novas contratações no São Paulo, camisa 10 gol. O Severino tinha perguntado sobre o Zé Aldo, já deixa eu responder para você também. O São Paulo, eu confesso que eu não sei de onde surgiu essa história de que o Zé Aldo poderia virar reforço do São Paulo. Mas ontem na live, 3 torcedores do São Paulo começaram a perguntar e eu mandei mensagem para o Sandro Zardo, que é empresário do Zé Aldo. Zé Aldo é um volante que jogou bastante tempo no Ituano, havia ido por empréstimo no ano passado para o Mirassol, foi comprado nesse ano, titular, importante, enfim. Quase foi parar no Santos, né? E o Sandro Zardo contou que houve uma consulta do São Paulo em dezembro, mas a coisa acabou não avançando, até porque haveria necessidade de investimento. E vocês sabem, o São Paulo não tem feito contratações quando precisa colocar dinheiro. Sobre a ida dele ao Santos, segundo o Sandro Zardo, o Zé Aldo preferiu continuar no Mirassol e, diante disso, foram suspensas quaisquer negociações. São Paulo não merece viver essa crise. Camisa muito pesada, com uma torcida gigante, maior do Brasil disparado, escreve Alexandre Souza. Nicola, é verdade que o São Paulo fez sondagem pelo Negueba do Mirassol? E, se eu não me engano, o empresário do Negueba é o mesmo do... se eu não me engano, não. É sim, ó, Espadoto. Quer ver, ó? É o mesmo do Lucas Amon. Espadoto, boa noite. Tudo bem por aí? O São Paulo
te sondou sobre o Negueba? Ricardo Freitas Gomes, Everton Cebolinha renovando com o Flamengo? Deixa eu mandar mensagem para o Márcio Cruz, que é o empresário dele. Tudo me faz imaginar que sim, tá? Que o negócio, que a renovação vai acabar acontecendo, até porque ele está jogando muita bola, né? E aí você junta a fome com a vontade de comer. Ele tem jogado, tem sido importante, tem ganhado mais minutos. Ao mesmo tempo, se o Flamengo perder, o Flamengo desperdiça 13 milhões e meio de euros. E aí, diante desse cenário, vai acabar havendo a renovação, tá? Tô até mandando aqui, ó, Márcio Cruz. Assim que eu conseguir alguma resposta dele, eu também já conto para vocês, tá bom? Boa. Bora. Essa é a tendência, o contrato acaba em dezembro. E ele já pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato. Olha aqui, ó, Leonardo Limeira. Novidades sobre Rian Francisco, né? Substituto do Alisson. Ontem vocês tinham me feito essa pergunta, né? Acho que foi você mesmo. E aí eu mandei mensagem pro Rui Costa, que acabou respondendo só depois da live, tá? Aí eu perguntei, vai ter substituto pro Alisson? Aí a resposta do Rui, mas o Alisson saiu? Falei, bom, mas tá para sair, né? Ele falou, não dá para pensar antes disso, beleza. E sobre o Rian, quando é que volta? Acredito que na próxima semana já começa a transição. O que é a transição? É sair do departamento físico e passar a trabalhar com bola. Então, você vai para a transição, coisa de mais 15, 20 dias para que ele esteja à disposição. Ainda bem que você me lembrou, porque eu fiquei com essas duas respostas sem trazer essa informação, tá? Roberto Dino, 47 meses como membro. O Dino é que falava que o time de São Paulo era tão ruim que seria rebaixado. E eu falo, não, o time não é ruim, o time é bom. Com a aprovação da lei que proíbe publicidade e patrocínios de bet, algo útil do Senado esdrúxulo, como ficam os clubes e incentivadores do vício. Dino, assim que for confirmada se é que vai ser confirmada nessa decisão, certamente, se os clubes precisarem tirar patrocínios da camisa, isso vai ser um verdadeiro caos. Porque hoje as bets representam enorme capacidade de faturamento dos clubes, né? Por exemplo, o Flamengo, 268 milhões de reais. O Corinthians, 150 milhões de reais. O Palmeiras, 100 e poucos milhões de reais. O São Paulo, 78 milhões de reais. Vai ficar bem difícil para todos os clubes de futebol no Brasil. Mas eu não tinha a notícia de que os clubes precisariam tirar os patrocínios da camisa, tá? É muita mensagem. O Paulo Azeredo, Nicola Alisson vai voltar a jogar com a camisa do São Paulo ou vai ficar na geladeira até sair? Tudo se encaminha para que ele fique na geladeira até sair. O Crespo não tem nenhuma vontade de utilizar o Alisson, tá? Ele está queimado com a torcida, porque foi não foi nem no treino, foi no centro de treinamento do Corinthians, e ele ficou queimado também com o Crespo já não gostava dele antes disso, não sei, é uma questão pessoal, não sei qual que é a treta. Estou procurando aqui a mensagem do Edson. Calma, filho. Tá bravo, tá acelerado, calma. Boa noite, Nicola. Não sei o que pensar de Cauli. O Rogério falou que não queria perdê-lo, mas também não tinha espaço no time. Será que é mais um desses indolentes como o André Anderson? Não acredito. Para mim é bem mais jogador que o André Anderson. Esse veio da Lazio, vocês lembram, né? Tinha um problema físico ferrado, não conseguia jogar. O Cauli é bom jogador. É um meia cerebral, daquele que põe a bola, enfim, mas não é muito competitivo, né? Não é indolente como o André Anderson, mas não é tão competitivo. O fato dele não precisar ser protagonista me faz imaginar que pode haver uma possibilidade dele se dar bem no São Paulo. Eu acho que ajuda, eu acho que vai ajudar. Eu gostei da contratação, acho que pode ser útil sim, tá? Peraí. Respondendo aqui uma pessoa no WhatsApp.